Estúdio da Rádio Bandeirantes, o Wilson Rodrigues, que já é conhecido de todos os nossos ouvintes, tem participado na nossa programação, nos auxiliado a debater a educação brasileira, é um educador nato de uma família que traz a educação na veia. O Wilson, ele é diretor da Faculdade do Comércio, da Associação Comercial de São Paulo e também membro do Conselho Estadual de Educação. Tem gabarito total para falar sobre o assunto da educação brasileira. E o gancho aqui dessa conversa é o novo ensino médio. Para você que tem filho, tem neto, para você que é estudante, já está no ensino médio ou vai chegar ao ensino médio, sábado é um dia que a gente tem um pouco mais de tempo para nos debruçar com profundidade sobre esse assunto. Professor Wilson, um prazer recebê-lo aqui na Rádio Bandeirantes nessa manhã. Pedro, o prazer é todo meu, sempre uma satisfação enorme aqui vir na Rádio Bandeirantes, conversar com você, que é um jornalista extremamente gabaritado, qualificado, e falar sobre esse assunto tão palpitante, né? Tão importante para o país, que é a educação, de longe a nossa maior mazela, né? E geradora de tantas outras mazelas sociais brasileiras. Então, de fato, falar sobre educação é sempre algo tão importante e eu sempre me coloco à sua inteira disposição. Para quem não tem filho nessa idade, não está nessa idade, não tem nenhum familiar, talvez não tenha acompanhado de perto. Eu vou fazer um rápido resumo aqui, o senhor me corrija se tiver alguma informação irrelevante que passou para iniciar a conversa. No governo do presidente Michel Temer, nós tivemos uma medida provisória que colocou regras para o chamado novo ensino médio. Nós tivemos uma readequação ali das disciplinas, dando um protagonismo maior para disciplinas eletivas e reduzindo um pouco a carga horária das disciplinas básicas para todos os estudantes do ensino médio. E houve, claro, um calendário, um período para adaptação das escolas. E agora está se modificando esta mudança de regras que foi feita e tinha sido muito aplaudida pela educação brasileira, principalmente por aqueles que têm uma visão mais contemporânea da educação. O projeto já passou na Câmara e agora está no Senado Federal. E agora, professor Wilson, como é que ficamos? Perfeito. Pedro, o que é importante, antes de falar exatamente sobre a tramitação disso agora no Senado Federal, é importante só fazer um pequeno preâmbulo aqui para a gente entender qual era o espírito dessa reforma no governo Temer, né? Naquela altura, em 2017, Michel Temer verificou que era necessário fazer uma reforma do ensino médio porque a evasão estava muito alta, isto é, o abandono escolar, tá? Não só o abandono escolar, mas também o rendimento escolar, isto é, alunos com muita repetência e abandono escolar, certo? Então, uma produtividade desse aluno muito pequena. Portanto, verificou-se que era necessário alterar o modelo educacional. Ora, o ensino médio ele não deve servir apenas como ponte para esse aluno entre o ensino fundamental e a educação superior. Até então ele era encarado o ensino médio apenas como uma ponte entre essas duas etapas da educação. Na verdade, o ensino médio ele já tem que, por si só, qualificar o aluno, certo, para o mercado. Não há essa necessidade, não deve haver essa necessidade do aluno ter que ingressar no ensino superior para aí sim estar preparado para os desafios do mercado. Portanto, para colocar o ensino médio nesse padrão, isto é, nessa qualidade que coloque o aluno já preparado para os desafios do mercado de trabalho, é que o Mendonça Filho, que naquela altura era o ministro da Educação, resgatou um projeto que transformaria o ensino médio naquele momento do encontro do jovem com a sua vocação. Ele promoveria o encontro do jovem com a sua aptidão intelectual e profissional. Como isso? Quer dizer, qual seria o modelo para promover esse encontro do jovem com a sua vocação? É tornando o currículo mais flexível, isto é, os jovens passariam a escolher quais eram as suas áreas de aptidão, certo? O que eu acho muito interessante. Por quê? Porque torna esta etapa educacional mais atrativa. O jovem encontraria no ensino médio algo mais gostoso, certo? Algo mais de fato sedutor, né? Para o seu preparo intelectual. Naquele momento, das 3.000 horas de carga horária total, reservaram 1.200 horas
para esses itinerários formativos. O que é o itinerário formativo? É justamente aquela área que o jovem vai escolher para trilhar a sua qualificação. Bom, infelizmente, o que aconteceu foi que nesse período de adaptação do ensino brasileiro para recepcionar esse novo ensino médio, esse período de adaptação, que eram os 4, 5 anos seguintes, certo? Aquela reforma do governo Michel Temer, infelizmente os investimentos não aconteceram, as escolas não se adaptaram para esse novo modelo, tá? Essa é a grande verdade. E agora resolveram fazer uma reforma da reforma. Há especialistas que estão dizendo, na verdade não é a reforma da reforma, é a contra-reforma, né? No sentido de justamente eliminar parte desse currículo flexível. Então, daquelas 1.200 horas que se obteve com a reforma do governo Michel Temer, né, que tinha o Mendonça Filho naquela altura como ministro, e o senador Pedro Chaves, que é um grande educador, relatando isso no Senado Federal, reduziu-se para 600 horas, portanto metade. O que se perde com isso? É justamente esse currículo flexível que, na minha visão como educador, né, era algo muito interessante. E tem chance de mudar no Senado? Eu acho que não, Pedro. Eu acho que, na verdade, o Senado Federal vai manter o que veio da Câmara, tá? Que foi esse corte muito drástico, né? Aqui a gente tem que raciocinar o seguinte, Pedro. O jovem de hoje, tão mais preparado, tão mais informado, a gente vive a era da informação, certo? O jovem de hoje, você tem filha pequena, você sabe disso. O jovem de hoje, um adolescente, ele tem um cabedal de informação por conta de N razões, quer dizer, as ferramentas digitais, o Google, a inteligência artificial hoje dominando, né, esse cenário digital. O jovem de hoje ele tem total condição de, com 15 anos, 16 anos, eleger, entender qual é a sua vocação. Portanto, esse era o espírito da reforma em 2017. Infelizmente, o que a gente vê agora é uma asfixia, certo? Um engessamento desta liberdade que o jovem teria com aquela reforma anterior, né? Agora, na verdade, o que acontece é o governo dizendo: você vai se submeter a um currículo engessado, altamente conteudista, com diversas disciplinas obrigatórias, e a gente vai reduzir para apenas 4 itinerários formativos e apenas 600 horas das 3.000, portanto, veja, 20% apenas, certo? Desse currículo flexível. Eu considero algo assim bastante insatisfatório, tá? Para esse novo momento que a educação brasileira deveria viver, quer dizer, indo ao encontro do que é a educação nos países desenvolvidos. Professor Wilson, prazer estar falando com o senhor aqui no Jornal Gente. E olha, é muito interessante o que o senhor falou, porque a OCDE, né, que a gente chama do Clube dos Países Ricos, rebaixou o Brasil em termos de educação, e eles falam, a gente tem que pegar 2 cenários aí: a geração neném, que nem trabalha e nem estuda, e aquela da mesma idade, mas que tem uma classe social mais baixa e que precisa ajudar a família no sustento, né? E que é justamente nessa fase de 15 a 18 que é o ensino médio. Como é que, na opinião do senhor, a gente pode juntar essas realidades, quer dizer, para que o jovem, primeiro, essa desigualdade social no Brasil é uma realidade que não pode ser ignorada, e depois para que o jovem, todo jovem, ele possa estudar e também se preparar tecnicamente para a sua profissão e ajudar em casa, se possível. Eu sei que é difícil, mas é que a realidade, às vezes, muita gente, assim, ou vai para a escola porque lá tem merenda, lanche, tem, né, com quem ficar, ou ele tem que sair, no caso da fase do ensino médio, que é um adolescente, ele precisa sair da escola porque a casa precisa de sustento. A mãe, o pai, que é vendedor, precisa ajudar. Como é que a gente resolve isso, professor Wilson? Sônia, também é um grande prazer falar com você. E a sua pergunta é extremamente oportuna. E eu vou dizer por quê. Você mencionou essa geração neném, isto é, os que não trabalham nem estudam. Isso é um grande problema no Brasil. Há estudos demonstrando que existe uma população entre 15 a 20 milhões de jovens que se encontram nessa condição. Isso é alarmante, certo? Em um país que nós temos uma renda média per capita baixa, a gente não pode admitir que no Brasil existam cerca de 20 milhões de brasileiros nessa situação. Agora, quando eu mencionei há pouco
que o ensino médio deveria ser enxergado como aquela etapa educacional que vai justamente não ser a ponte entre o fundamental e o ensino superior, mas sim a etapa que vai de fato já preparar este jovem para o mercado de trabalho, é assim que deveria ser encarado. O ensino médio ele tem já de ser essa etapa em que o jovem vai desenvolver as habilidades que o mercado exige, certo? E quando eu falo em mercado, o mercado passa por uma revolução brutal. Hoje a gente vive uma nova realidade com essa realidade digital, a internet das coisas, a inteligência artificial, né? Ora, será que o jovem brasileiro na escola, especialmente na escola pública, está sendo preparado para esse novo momento? Eu tenho certeza que não. A escola brasileira está muito defasada. Basta verificar a posição que o Brasil tem no PISA, que é essa avaliação que a OCDE realiza anualmente. O Brasil sempre ocupa as últimas posições. E já há uma tendência dos países desenvolvidos, indo ao encontro do que é a avaliação do PISA, de justamente qualificar o jovem diante das suas aptidões, porque o PISA vai nesse sentido. O Brasil agora ele está trilhando um caminho na contramão desta realidade. Então, Sônia, respondendo a sua pergunta objetivamente, eu entendo que com essa reforma, essa contra-reforma que foi feita agora, essa realidade dos nem-nem, isto é, os que não estudam e não trabalham, vai piorar. Por quê? Porque o abandono escolar, especialmente no ensino médio, vai voltar a crescer, como estava até 2017, certo? E a repetência, que são jovens repetindo, são jovens com uma baixa produtividade educacional, vai aumentar. Inclusive, Sônia, é importante mencionar que foi realizada uma pesquisa pelo Datafolha demonstrando o seguinte, que 80% dos jovens entrevistados preferem um currículo flexível. 80% dos jovens que foram entrevistados pela Datafolha falam que eles preferem o currículo flexível. Isto é, esse currículo que o governo agora, no novo ensino médio, propõe, altamente conteudista, engessado, não é o ensino médio que o jovem brasileiro deseja. Tá na moda isso aí, viu, Sônia? Viu, professor Wilson? É a mesma história dos trabalhadores por aplicativo. O governo quer enfiar a goela abaixo o que ele acha que é o interessante, sendo que a categoria está dizendo que não quer essas mudanças, que como seria tá ótimo, melhor, Pedro, né? se nós fôssemos um país muito rico, que todos os nossos jovens até 25 anos pudessem estudar bancados pelo Estado. Só que essa realidade não acontece outra no Brasil. realidade. Esse seria um mundo perfeito. Ô, professor mas não é. Wilson, e os cursos técnicos, hein? Não era hora da gente investir mais nesse tipo de formação? A gente tem uma infinidade de ouvintes aqui, quando tocamos nesse assunto, eles lembram da importância que o curso técnico teve para o começo da vida, às vezes para o desenvolvimento ali de uma profissão logo no término do período de estudos. Como é que está essa questão hoje no Brasil? Não resta dúvida, Pedro, eu sou um grande defensor do ensino técnico. Eu acho que, de fato, o ensino técnico tem uma capacidade extraordinária de tornar esta etapa educacional do ensino médio altamente atrativa, porque lida com habilidades práticas, tá certo? E vale a pena mencionar, Pedro, fazer uma homenagem aqui ao Centro Paula Souza aqui de São Paulo, que são as ETECs e FATECs, tão bem dirigidas pela minha colega no Conselho Estadual de Educação, a professora Laura Laganá. A homenagem que eu faço é baseada em números, né, em evidências muito claras. No último teste do PISA, os alunos do Centro Paula Souza, Pedro, tiveram um desempenho tão bom quanto alunos de países ricos, como Singapura, como países do norte europeu, certo? Então isso por si só revela que esse modelo de ensino técnico, ele é vencedor. E ainda mais vencedor é o Centro Paula Souza de São Paulo, que deveria ser exemplo para todo o país. De fato, isso é um dado importantíssimo. No PISA, os alunos do ensino técnico de São Paulo foram muito melhores do que de todo o restante da rede pública de ensino. Foram muito melhores. A rede pública de ensino, de um modo geral, infelizmente ocupou as últimas posições, sendo que os alunos do Centro Paula Souza de São Paulo, que são as ETECs e FATECs, ocuparam posições de países extremamente desenvolvidos. Importante. Professor... Sônia, antes da sua próxima pergunta, Claro. Só quero registrar aqui que nós estamos na nossa audiência com o Rodrigo Dibi,
que é superintendente do CIE aqui em São Paulo, é um grande conhecedor do assunto, está elogiando aqui a entrevista, a Bandeirantes tocar nesse ponto, também concorda com o professor Wilson que o Centro Paula Souza é uma referência e a professora Laura merece mesmo essa homenagem. Agradeço ao Rodrigo Dib, que está conosco sempre na programação aqui, sempre. Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE, que faz um trabalho importante na busca pelo primeiro emprego, né? Quantos e quantos também aqui não lembram do CIE quando conseguiram o seu primeiro emprego. Sônia, a sua pergunta aí, estamos recebendo o professor Wilson Rodrigues, né, que é diretor da Faculdade do Comércio, da Associação Comercial de São Paulo e também membro integrante do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Muito bem, professor Wilson aqui conosco. Bom que lembramos do Paula Souza e lembramos também do CIE, que são duas grandes referências aí na educação. Se a gente tem orgulhos, nós temos que falar também. Agora, professor Wilson, eu queria voltar na realidade do ensino público, aproveitando sua presença e seus vastos conhecimentos. Hoje em dia, para querer ser professor de escola pública, tem que ter coragem, não? Como é que o senhor vê essa problemática? Sônia, a gente tem de mencionar um ponto que é muito importante, né? E aí eu já respondo a sua pergunta. O Brasil, não é que ele investe pouco em educação, ele investe muito em educação. Se a gente comparar o que o Brasil investe em educação, o percentual do orçamento público que se investe em educação é alto, tá? Inclusive comparado a países bem desenvolvidos, tá? Infelizmente, o que a gente vê é que se investe mal em educação, se investe muito, mas mal, tá? Eu acho que essa obsessão que o governo federal tem tido ao longo de muitas décadas com o ensino superior, por exemplo, é um problema, né? A gente mencionava agora há pouco aqui o ensino técnico. Ora, a atenção de políticas públicas deveria estar voltada para isso, para o ensino técnico, para o ensino médio, especialmente para o ensino básico, né? Para a alfabetização. A gente vê, Pedro e Sônia, o Brasil é um país que convive com altos índices de analfabetismo funcional. Isso é gravíssimo, né? A gente começou a falar que o Brasil não mais convive com analfabetismo. Ora, o analfabetismo funcional é grave porque ele é um engodo. A gente acha que aquele cidadão foi alfabetizado e está em condições de ir para o mercado. Não está, porque ele lê, mas não entende o que lê e não interpreta o que lê, tá? Então, de fato, é um desafio para o professor? Especialmente por quê? Porque as políticas públicas estão focadas no ensino superior. E, na maioria das vezes, para uma elite, porque a gente sabe que quem ingressa no ensino superior público brasileiro é uma elite, não é o pobre. O pobre vai para a educação superior privada, né? E aí, quando eu falo que o governo investe muito em educação superior pública, é no sentido de pesquisas, é no sentido de infraestrutura de instituições públicas de ensino superior, não é? Programas de ensino superior em universidades públicas, e a gente está se esquecendo das crianças, não é? E aí, infelizmente, você tem razão. Esse professor que vai para o ensino básico, ensino fundamental e médio, onde não há todo esse nível de preocupação, enfrenta muito problema. As escolas não possuem infraestrutura, há muita escola caindo aos pedaços, infelizmente essa é uma realidade. A gente fica falando de transformação digital, de quarta revolução industrial, as escolas não têm nem internet. Tem muita escola na periferia de São Paulo que não tem internet, gente. Isso é uma coisa basilar. Quando a gente vai para a Europa, você tem internet dentro do metrô, dentro de ônibus, certo? No Brasil a gente não tem internet em escola. Então como é que a gente vai falar de ensino digital sem internet nas escolas? Tá certo? Então é algo realmente preocupante. Repito, o investimento que se faz em educação no Brasil é alto, não é pouco. Infelizmente o que acontece é que se investe mal. O gerenciamento público, a gestão pública nessa área, ela infelizmente tem sido muito incompetente. Muito bem, professor Wilson Rodrigues, queria abordar um assunto dessa semana aqui com o senhor, que é a notícia que foi divulgada a respeito da utilização do ChatGPT, essa inteligência artificial, né, que está muito na moda e muito falada, a respeito da educação. O governador Tarcísio Gomes de Freitas chegou a citar a introdução de um modelo usando esse ChatGPT, substituindo, né, a mão de obra humana para algumas atividades da educação.
Como que o senhor enxerga essa utilização? Vê benefícios, malefícios? Qual é a sua avaliação sobre o que está sendo estudado e programado aqui para a educação do Estado de São Paulo? Pedro, ainda é um pouco difícil de avaliar porque os conteúdos não estão ainda criados, certo? Mas o que eu venho defendendo é justamente o seguinte: o conteúdo das aulas é o que verdadeiramente importa, tá? Se a gente vai usar no ChatGPT ou a inteligência artificial como um todo para substituir a imagem de um professor real por um professor digital, tá certo? Eu acho que isso é algo secundário, né? O que a gente tem que entender é o seguinte: qual é a curadoria de conteúdo que está sendo feita, independentemente da ferramenta que está sendo usada. Porque se você for utilizar professores fazendo pesquisa de material bibliográfico, ou utilizar a internet, o Google, ou qualquer outra ferramenta de pesquisa, ou a inteligência artificial, invariavelmente são seres humanos que estarão manuseando isso tudo, certo? Então, essa curadoria, repito, invariavelmente será feita por seres humanos, por educadores, certo? É isso que realmente importa. Se, eventualmente, a inteligência artificial ela vem para facilitar essa curadoria ou para torná-la mais eficiente, eu acho que é válido, certo? A gente não pode negar que o mundo mudou, que novas ferramentas surgem, e a gente não pode ter preconceito. Repito, o mais importante é a curadoria de conteúdo tem de ser bem feita. Invariavelmente, a curadoria é feita por seres humanos. Agora, se a gente vai utilizar para essa curadoria uma ferramenta mais eficiente, eu não vejo nenhum problema. Esse assunto já chegou no Conselho Estadual de Educação e, aproveitando já depois dessa resposta, o senhor podia explicar um pouquinho o que faz o Conselho aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, quais são as atribuições para quem não conhece? Perfeito, Pedro. Esse assunto ainda não chegou até o Conselho, certamente chegará, porque o Conselho Estadual de Educação é um órgão colegiado, aqui do Estado de São Paulo, é um órgão de Estado, não um órgão de governo, certo? E ele existe para justamente se debruçar diante das políticas públicas educacionais do Estado de São Paulo. E ele também tem funções deliberativas, não só opinativas. Isto é, ele decide, por exemplo, a autorização de cursos superiores em universidades aqui do Estado de São Paulo. Ele decide o credenciamento de novas instituições, tá certo? Processos disciplinares de alunos, de professores em instituições públicas de ensino básico e superior. Portanto, é um órgão que tem uma função extremamente importante, tem auxiliado ao longo de tantas décadas o poder público aqui em São Paulo a definir as melhores políticas para a educação paulista. Professor Wilson, agora para a gente rapidamente encerrar nossa entrevista brilhante, que está mexendo com a nossa audiência, inclusive, autonomia da USP e da Unicamp, professor, sua opinião? Olha, eu acho que é algo importante porque são duas instituições extremamente qualificadas, né? A USP ela é orgulho para o Brasil porque tem sido a única instituição entre as 100 melhores do mundo, né? E eu defendo a autonomia universitária, e inclusive do ponto de vista orçamentário, eu defendo porque eu acho que as instituições elas têm de ter essa liberdade, elas têm de ter essa tranquilidade de não serem reféns de situações políticas, né? Eu acho que a educação, não só no Brasil, mas no mundo, ela não pode ser refém de política propriamente, tá certo? Ela tem de ter autonomia e liberdade para buscar os seus programas, para realizar os seus programas acadêmicos, educacionais, docentes, de pesquisa, não é? O Brasil ele tem de se dedicar mais à pesquisa e à retenção de talentos, né? A gente viu recentemente, Pedro e Sônia, que o governo federal está se dedicando a um programa para reter talentos na ciência, tecnologia, e eu acho que essa autonomia da Unicamp e da USP vão nesse sentido, de ter mais liberdade para a criação de programas, no sentido de reter grandes talentos na ciência, na tecnologia. Para finalizar de vez agora, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a Faculdade do Comércio, né, da Associação Comercial aqui de São Paulo.
Na última conversa que tivemos aqui, o senhor falava sobre projetos de expansão. Quais são hoje aí os projetos que estão em curso, que continuam em curso, e o que o senhor tem para anunciar aqui a respeito dessa faculdade que forma, né, é a única faculdade que forma profissionais para o comércio. Tem essa veia que não existia no mercado superior da educação brasileira, né? Com certeza, Pedro, eu fico muito feliz de falar sobre a Faculdade do Comércio, porque ela de fato é uma grande conquista para o ensino superior brasileiro. Eu digo isso assim com tranquilidade, porque ela nasce de uma rede que é um ativo brasileiro, que de fato que representa um grande valor para o mercado brasileiro, que é a rede das associações comerciais do Brasil, né? São entidades sem fins lucrativos que vivem do livre associativismo independente de governos. Elas não são ligadas ao poder público, certo? Não dependem de governos, não dependem de impostos sindicais, porque não são sindicatos, são entidades privadas e que prestam serviços de caráter público até, não é? E a Faculdade do Comércio surgiu justamente das associações comerciais. E ela, há 2 anos e meio, que vem se expandindo pelo Brasil através do ensino à distância. E vale dizer, Pedro, eu sou um defensor do EAD desde que ele evidentemente tenha qualidade. E é possível que tenha, né? Vamos explicar o que é EAD para quem não sabe. EAD é o ensino à distância, né? Que de 15 anos para cá, aliás, de 10 anos para cá, mais acentuadamente, passou a crescer muito no Brasil. E eu digo por quê? Porque ele democratiza o acesso ao ensino superior. Muitos brasileiros, Pedro, para se qualificarem no ensino superior, eles têm de estudar à noite, às vezes têm de estudar de madrugada, porque tem turnos de trabalho de 8, 10, 12 horas. Em cidades grandes como São Paulo, que eles têm esse problema de mobilidade urbana, infelizmente tem cidadão que gasta 2, 3, 4 horas por dia se deslocando. Ora, como é que esse cidadão mais vulnerável socialmente, ele vai para uma escola presencial, fazer um turno noturno, estudar 4, 5 horas? Ele não consegue. Portanto, o EAD ele traz essa democratização de acesso. E a Faculdade do Comércio abraçou esse modelo, essa modalidade, e o faz, modéstia à parte, com muita qualidade. Não é à toa que a faculdade, no início de 2023, foi classificada pelo Guia das Faculdades do Estadão como a 5ª melhor faculdade privada do Brasil. E vale dizer... E as grandes redes varejistas aí estão contratando essas pessoas? Eles estão conseguindo uma colocação mais fácil no mercado de trabalho? Sim, Pedro, nós temos uma pesquisa revelando que 97% dos nossos alunos estão empregados. Inclusive, nós criamos o Portal da Empregabilidade, que ele é alimentado com vagas de emprego que as associações comerciais postam ali, colocam ali, e de fato a gente tem experimentado esse nível de empregabilidade. Para nós isso é uma grande vitória, né? E eu convido o seu público a de fato conhecer a Faculdade do Comércio. A sede dela é aqui na Associação Comercial de São Paulo, que eu sou vice-presidente também com muito orgulho. É uma entidade que completa este ano 130 anos. Ela que fundou a Faculdade do Comércio junto comigo e o professor Roberto Macedo. À época, o presidente da entidade era uma grande liderança, é uma grande liderança de uma visão extraordinária sobre o país, que é o Alfredo Cotait Neto, e nós montamos essa instituição e, de fato, hoje ela se espalha pelo Brasil em associações comerciais. Já estamos em 130 cidades, Pedro, ofertando uma educação de alto nível, especialmente em cursos de tecnologia, que são aqueles cursos superiores de 2 anos. Portanto, em pouco tempo o aluno se prepara com muita qualidade e vai para o mercado de trabalho dominando todas aquelas habilidades que o mercado de hoje exige. Muito bem, hein? Conversamos bastante sobre a educação brasileira com o Wilson Rodrigues, que é o diretor da Faculdade do Comércio, da Associação Comercial de São Paulo e também membro do Conselho Estadual de Educação. Wilson, foi um prazer te receber aqui, sempre bom debater educação, acompanhar as novidades. Já está convidado aí para voltar numa próxima oportunidade para falarmos de outros assuntos, né, que não pudemos abordar por questões absolutamente de tempo. Grande abraço para você e bom fim de semana. Obrigado, Pedro, Sônia. Foi um grande prazer. Me coloco sempre à inteira disposição desse programa tão qualificado. Sônia Blota, foi um prazer.